A linguagem que nós desenvolvemos é uma tecnologia. Eu estou escrevendo, nesse quadro é uma tecnologia. Esse computador é uma tecnologia que potencializa o meu cérebro. Então nós estamos criando, existem momentos na sociedade em que existem mudanças radicais nas tecnologias cognitivas. Alguns momentos mudam. O nosso cérebro, que estava trabalhando de um determinado jeito, ele começa a mudar, trabalhar de outro jeito. E é uma coisa interessante, que é a linha que eu sigo, a Escola de Toronto, que é o pessoal do McLuhan, Pierre Levy, Innes, Havelock, que é um pessoal que estuda essas passagens. Esse pessoal diz uma coisa que é muito legal. Começa com uma frase que os jornalistas conhecem, né, que é: o meio é a mensagem. O que ele quer dizer com isso? O McLuhan dizia o seguinte: quando eu estou vendo a televisão, olha só que coisa bacana, quando eu estou vendo a televisão, independente do canal de televisão que eu estou vendo, se eu estou vendo Silvio Santos, se eu estou vendo Discovery, se eu estou vendo Netflix, não interessa, independente do canal da televisão que eu estou vendo, o nosso cérebro, ele se adapta àquela tecnologia. O cérebro, ele vai mudando para poder se relacionar com aquela tecnologia. E ele não pede autorização para a gente. É a mesma coisa, chegou uma pessoa que você gosta muito no aeroporto, você começa o coração a bater mais forte, você não fala: não, para de bater o coração bate independente. Se você for assaltado no ônibus, você vai sentir coisas, você não vai resistir, aquilo é uma coisa natural. Mesma coisa do cérebro, ele não pede permissão. O cérebro, ele se altera na relação com a televisão. Ele se altera na relação com o uso continuado do celular. Ele se altera com o uso continuado das redes sociais. Então o que a gente pode dizer é que quando você muda uma tecnologia cognitiva dessa, na verdade, numa passagem de uma dessa coisa para essa, você vai pegar aqui rádio, televisão, você vai pegar aqui a prensa, chegada do papel impresso, a escrita, o pessoal estuda essa coisa toda, e aqui a internet. Posso dizer para vocês que nesse momento aqui, nessas etapas aqui, o ser humano, esse ser humano aqui que começa a acessar a internet, ele começa a ser um outro ser humano. O cérebro dele, que eu já tive conversando com o pessoal da USP, né, que o pessoal que faz esses estudos, ele falou: é muito difícil hoje, com os equipamentos que a gente tem, medir isso, olhar para isso dentro do cérebro, né? Mas isso prospectivamente, teoricamente, na minha cabeça, que o McLuhan diz, né? O que eu acho que acontece é: quando você introduz a internet, você muda o cérebro de uma determinada maneira, que a gente pode dizer que aquela espécie humana já é outra espécie humana. Por que é outra espécie humana? Porque o nosso cérebro, ele não trabalha ecologicamente, ele trabalha tecno-ecologicamente. Porque ele depende, como se fosse esse capacete, para você poder operar. Ele não opera no vazio. Eu preciso falar, eu preciso aprender uma linguagem, eu preciso escrever, eu preciso me comunicar. Então eu uso as ferramentas que eu tenho. Tudo são ferramentas, são tecnologias. E essas tecnologias, elas não são móveis, elas mudam. Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a gente pode dizer aqui que nós estamos criando aqui, nesse momento, o Homo sapiens 3.0. O 1.0 foi o oral, o 2.0 foi o escrito, e o 3.0 é agora o digital. Então nós não estamos falando que nós estamos mudando, coisas estão mudando. O que eu estou dizendo para vocês é: há uma mudança profunda da própria espécie humana, daquelas pessoas, hoje, um terço de pessoas que já usam a internet. Há uma mudança na plástica cerebral em curso dessas pessoas, cada vez mais. Não sei se vocês já viram aquele videozinho no YouTube, né? Que bota lá a mãe gritando: não sei o que, aí nasce o neném, aí o neném tira o laptop do cara que está filmando, aí já dá lá: peraí que eu vou botar, tira uma foto dele, mete
no Instagram e não sei do que, e vai fazer. O moleque já nasce encapetado, né, cara? Ele já é totalmente digital. Então ele vai. Não sei como que essa geração eles já vão tendo uma facilidade desde cedo, né? Aí você não se sabe, mas ou porque é muito fácil de usar realmente, ou porque ele já, de alguma forma, já passa. Isso aí é uma coisa que está em aberto. Eu não sei explicar para vocês. A minha explicação para as manifestações de 2013, que é totalmente minha, é a seguinte: o cérebro dessas pessoas que foram para a rua já é outro cérebro. Esse cérebro 3.0 não é mais um cérebro que aceita ordens verticais. Ele aprendeu a trabalhar com informações horizontais. Porque a gente aprendeu na escola o seguinte: não olha para o lado, não fala com os amigos. Se falar com amigo, sai de sala. Se falar com amigo, leva nota baixa. O que você tem que ver é o que o professor está falando, e se você não decorar direitinho o que o professor está falando, você vai levar uma nota ruim. Então o que o cérebro aprende? Tudo vem de cima para baixo. Aí quando ele começa a usar a internet, o que começa a acontecer? Opa, tem coisas do lado que são importantes também. Ele começa a receber assim. Aí o cérebro começa, vem cá, peraí, deixa eu entender. É assim ou é assim que vai funcionar a brincadeira? Aí a galera, não, agora é assim também. Aí então a galera começa a fazer assim. Então quando o pessoal foi para a rua, o que o pessoal foi dizendo? Isso não me representa mais. Porque eu agora o cérebro do cara falou, eu não entendo mais isso. Eu não consigo entender mais como é que isto funciona. Porque eu agora estou querendo isso aqui. Eu quero uma escola com isso. Eu quero trabalhar com isso. Eu quero uma política com isso. Eu não sei dizer o que é isto, mas eu sei dizer que não é isto. Não serve mais. Isto é uma mudança cerebral que foi para a rua. Na minha opinião, quem foi para a rua em 2013 foi o cérebro que falou, malandro, vamos para a rua. Chega, vamos para a rua. Parte para dentro. O cérebro levou as pessoas para a rua. É um movimento autônomo das pessoas em que as pessoas sentem um desconforto em relação ao recebimento vertical de informação, que agora tem a possibilidade do trabalho horizontal. Então nós estamos entrando numa sociedade em que a gente está pedindo horizontalidade. E eu vou explicar por que a gente está pedindo essa horizontalidade. Então, eu acompanhei a Marina, a criação da rede, na plataforma dela agora para essa campanha. E a gente estava discutindo uma palestra bastante tempo atrás, e eu disse, olha, estamos à beira de uma revolução francesa. Não tinha acontecido as manifestações no Brasil. Nós estamos na beira de uma revolução francesa, porque isso aconteceu no passado. As pessoas não vão se aceitar do jeito que as coisas estão funcionando. Uma semana depois aconteceram as manifestações. Não é porque eu não percebi que ia acontecer na semana seguinte, mas eu percebi que existiria um movimento de revolta à verticalização, como aconteceu no passado. E eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Isso acontece por um fenômeno sistêmico. Então, nós somos uma espécie que optou pela tecnologia, né? E as outras espécies, elas têm limitações que nós não temos. Eu depois vou falar mais dessas limitações. Uma coisa que eu tenho trabalhado, né, e tem a ver já com a parte, digamos assim, mais metodológica do que eu vou falar, e da parte que tem a ver mais com o futuro das organizações, eu estou trabalhando hoje, né, com estratégias disruptivas, né? Porque as estratégias que nós temos hoje são estratégias que trabalham, que elas são muito boas para trabalho num mundo que não estava em processo de mudança radical de governança. Como a gente está mudando rapidamente a governança, se a gente não entender essa mudança de governança, entender a mudança de governança e entender para onde o mundo vai, não significa que você precisa mudar para este mundo. Mas você entendendo, você se coloca melhor para saber aonde que você se encaixa. Aonde o seu negócio encaixa. Para onde que as coisas estão indo. De que maneira que as coisas estão indo.
Quanto tempo eu tenho que esperar? O que eu tenho que fazer? Já tenho que começar a atuar ou posso esperar mais um pouco? Então essa ideia da estratégia incremental vai nos levar assim para uma coisa que eu tenho trabalhado, que é esse tipo de trabalho que é, e aí eu vou falar, a gente vai para o passado para poder entender isso, e eu trabalho só com estratégia disruptiva, por isso que a gente vai falar aqui de coisas do século, de 500 anos atrás, para entender. Quando eu trabalho com estratégia incremental de curto prazo, eu trabalho com fatos e fenômenos próximos, e aqui eu trabalho com fatos e fenômenos distantes. Digamos que vocês mudaram, nós somos da Faculdade de Medicina, Universidade de Medicina, e mudamos o currículo de medicina. A Faculdade de Medicina tem 6 anos. Uma mudança de currículo de medicina, o cara mudou o currículo, o médico formado a partir do dia 0 da introdução do novo currículo, vai demorar 6 anos para ir para o mercado. Eu só vou poder avaliar o resultado daquela mudança depois que esse médico passar um período fora exercendo a profissão. Então, a avaliação de mudança de currículo, eu tenho que ter pelo menos aí uns 10, 15 anos para avaliar. Qualquer coisa que eu avaliar antes disso, eu não sei. Eu posso dizer, aqui da escola melhorou, etc. Tudo bem, mas o currículo não é para melhorar a escola, o currículo é para melhorar o trabalho do cara depois. Então, tem coisas que você pode avaliar no curto prazo e tem coisas que demoram mais tempo para você poder avaliar. Né? Questão assim, vamos fazer uma mudança energética no país. Vai demorar uns 30 anos para você avaliar se aquilo está adequado ou não. Então tem coisas que você pode avaliar no curto prazo, tem coisas que você vai avaliar no longo prazo. Então, o grande erro que está acontecendo nas organizações hoje é que as pessoas estão avaliando a internet no curto prazo. A internet é um fenômeno que a gente só vai entender a internet se a gente for para 1450. A gente está fechando um ciclo, nós estamos fechando um ciclo que começa em 1450 com a revolução cognitiva da chegada da escrita impressa, com a chegada da internet. São 500 anos em que isto começou, fez assim e chegou aqui. Se você não entender isto e trabalhar isso como uma estratégia disruptiva, para você poder entender que a faculdade de medicina aqui mudou o currículo aqui e está terminando aqui, para você poder avaliar, o que vai acontecer? As pessoas estão avaliando a internet como se a internet fosse uma coisa que nunca aconteceu no mundo. A internet já aconteceu no mundo. Uma revolução cognitiva já aconteceu. Ela aconteceu aqui. E aí você pode comparar as duas coisas para entender o que vai acontecer. Então eu uso a estratégia disruptiva, decisões de longo prazo, e os meus clientes eu trabalho com decisões de longo prazo, eu trabalho com a prefeitura, estou trabalhando com a NTT, estou com 2 projetos na prefeitura, trabalhei no BNDES, trabalhei na Petrobras. Todas as minhas perspectivas é trabalho de 20, 30 anos. Fala. Você trabalhou na Petrobras? Trabalhei. Tá bem. Trabalhei. Mas eu sou daquela galera que não estava tão bem assim, entendeu? Meu contrato não foi um contrato... Lava Jato. Porque quando o cara me pediu para abrir uma conta na Suíça, que eu não entendi, você tem conta na Suíça? Eu falei, não, eu só tenho aqui no Bradesco, aqui em Copacabana. Aqui não tem que ter na Suíça. Eu falei, pô, então... Procura e uso de novas filosofias e teorias, porque a gente está entrando em outro paradigma, trabalha-se com novos paradigmas e criação de conceitos prospectivos. Então isso aqui, isso que eu vou apresentar para vocês, a palestra que a gente está apresentando, que a gente está discutindo, é uma coisa que vocês não vão ouvir normalmente, porque a maior parte das pessoas que falam sobre internet e falam sobre futuro, eles trabalham com inovação, com estratégia incremental. Eles trabalham com visão de 5 anos, 3, 4 anos, qual é a próxima tecnologia, etc. Eu não vou falar de novas tecnologias. Eu vou falar qual é o futuro para a humanidade. E a partir daí, a gente traça o cenário para aonde as organizações vão se encaixar para chegar e encostar nesse futuro da humanidade. Porque a gente vai trabalhar num período, numa timeline de 500 anos. Se você pegar a escola de Toronto, eles já vão chegar aqui na Grécia, com a chegada da escrita, na Grécia do alfabeto, e mais para trás ainda você vai começar a ver a chegada da escrita de maneira geral, que são 10 mil anos. Então os caras vão viajando lá. Isso tudo vai ajudando a gente a entender o que acontece numa sociedade quando ela vive um fenômeno como a evolução cognitiva. Então eu sou um especialista em termos teóricos,
que eu chamo antropologia cognitiva, né? O meu doutorado poderia dizer que foi isso. Antropologia cognitiva é o quê? Eu estudo mudanças de mídia. Quando acontece mudança de mídia, o que acontece na sociedade? E a partir daí eu ganho consistência para análise. Porque eu não estou falando assim, às vezes eu estou fazendo palestra, a pessoa assim, pô, eu não estou sentindo isso que você está falando, eu também não estou sentindo. É que nem o cometa. A NASA lançou um negócio, né, uma sonda para pousar em cima do cometa, e alguém podia ter dito, mas cadê esse cometa se vão lançar essa sonda? Eu não estou calculando. Porque se eu ficar esperando o cometa, olhar o cometa, quando eu for lançar, já passou. Eu não vejo a olho nu as mudanças que a gente está vendo. Eu projeto essas mudanças, é dedução. Eu projeto essas mudanças a partir das coisas que eu pego do passado. Então é prospectivo, em termos de 50, 100 anos, do que vai acontecer. Então, um pouco por aí. E aí eu quero chegar para colocar a coisa mais importante que acontece na nossa espécie, que a gente não se dá conta. E eu desenvolvi, então, a teoria do kitnet de Copacabana. Vocês conhecem o que é um kitnet? Todo mundo sabe o que é um kitnet? Sabe o que é um kitnet? Sabe o que é um kitnet? Sabe? Copacabana, todo mundo conhece? Então, o kitnet em Copacabana, tem um cidadão, sexta-feira, no kitnet em Copacabana. Certo? Deitado no sofá, fazendo um programinha no fim de semana. Tá ali. Antigamente eu dizia que ele estava balançando o Raider, mas o pessoal diz que Raider é muito 1.0. Então ele está com a Havaiana, que é 2.0, balançando, lendo o jornalzinho, para o programa de fim de semana. Já abriu uma cervejinha, está ali vendo o que vai rolar, toca a campainha. Beleza? Tocou a campainha. Tem alguém aqui de Governador Valadares? Tu é de Governador Valadares? Uai. Inclusive nós fundamos o País ao Norte que deu certo. Então, o que acontece? O cara está lá, sexta-feira à noite. Aí tá a luz acesa, ele dá uma olhadinha no olho mágico, aí já não dá nem para dizer que não está em casa, porque dá aquela sombra, né? 6 parentes chegando de Governador Valadares para passar o fim de semana no kitnet de Copacabana. 6 parentes. Então tá ele, 17 pessoas. Então, vou pedir para vocês o seguinte, ajudem então a dizer o seguinte. O que vai acontecer nesse kitnet? O que vai acontecer nesse kitnet de problema a ser administrado com essas 7 pessoas naquele fim de semana? Quais são os problemas? Banheiro. Que é o primeiro. O que mais? Falta de circulação. Espaço. Espaço, circulação. Falta, não vai ter como circular. Problema de espaço. Então, Espaço, cama, né? Aqui, eu acho que engloba. O que mais? Ruído. Barulho, ruído. O que mais? Vamos lá. Intimidade. Intimidade. Privacidade. Privacidade. O que mais? Alimentação. Alimentação. Para todo mundo, alimentação ali, esse O que lugar. mais? Higiene. Higiene também. Banheiro. banheira. O que mais? Como é que limpa a casa? Sujeira, poluição? Sujeira. O que mais? Canal da televisão. Comunicação. Todo mundo vai querer ver um canal diferente. Comunicação e entretenimento. Mais um só, vamos lá. Pô, a chegada da praia deve ser um horror, hein? Calor. Calor? Mas o calor... Se tiver um split, já resolve. Tá bom, vamos deixar assim. Já tem problema suficiente. Bastante problema. Então eu queria colocar o seguinte, em 1800, quem é que chuta? Quantas pessoas tinham no planeta em 1800? Quem quer? Vamos ver se vocês são bons de demografia. Fala. 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão. Quantos nós somos aqui em 2014? 7. 7 mil. Então você vê o seguinte, nós tínhamos 1 bilhão.
cara no kitnet e saltamos para 7 bilhões. Leiam de novo para ver se não são os problemas que o mundo hoje está enfrentando. Quando as pessoas falam os graves problemas que o mundo enfrenta... Poderíamos colocar ali a mobilidade dentro do apartamento. O pessoal colocou aqui, né? Circulação, falta de espaço. Então, é que nós temos um problema que o crescimento, segundo Malthus, que nasceu inclusive em 1800, que dizia que a gente crescia, né, aritmeticamente e os problemas cresciam geometricamente, nós não... E ele dizia, o ser humano adora fazer sexo, nós vamos viver crises por causa disso. O que acontece? Nós vamos crescendo, e nós temos um problema que a gente não vai perceber, que é um problema que eu digo que é um problema de complexidade. Isso vai trazer complexidade. Quando as pessoas falam, é uma coisa que eu escuto muito com a Nina lá, em relação a questões políticas e tal, eu falo o seguinte: o ser humano, ele não tem, a liberdade do ser humano, ela é restrita à complexidade. E aí eu vou colocar para vocês alguns números, para vocês se tocarem o que é essa complexidade em termos de pratos de comida. Eu vou mostrar o slide aqui. Eu vou chegar nesse slide. Então, o que eu quero mostrar aqui, ó? Esse dado que eu tenho aqui é o seguinte. Depois a gente pode até falar aqui, geral, isso aqui são, depois das revoluções liberais de 1800, você vê o salto que a gente teve em termos de população. Quando aqui você sofisticou e mudou a governança da espécie passada. Depois eu vou falar da governança da espécie. Mas olha só o que acontece em 1800, quando a gente cria a república e o sistema que eu chamo de empresismo, porque eu não gosto de capitalismo, quando a gente cria o modelo de livre iniciativa e o modelo de alternância de poder, a gente sofistica a sociedade e a gente salta de 1 para 7 bilhões de pessoas. Não adianta você fingir que não existe. Isto existe. E isso tem um impacto fortíssimo, inclusive no trabalho de vocês. Né? Porque olha só o que acontece. Quando a gente fala de 1 bilhão de pessoas, aqui em 1800, nós estamos falando, olha só, eu vou falar com calma para vocês guardarem esse número. Eu estou falando de 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. Ah, mas tem gente que não come 3 vezes ao dia. Quer deixar por 2 bilhões? Em termos de escala, é um negócio gigantesco. Em 1800. E nós estamos falando, hoje, quando o galo canta, tem um exército de pessoas no mundo preparando 21 bilhões de pratos de comida. Olha a logística disso. Eu não estou falando de transporte, educação, comunicação, saúde, não sei o que. Eu estou falando só de prato de comida para ter uma espécie assim de dólar. Dólar da complexidade. 21 bilhões de pratos. Vocês não estão trabalhando com distribuição aí de medicamento? É a mesma coisa. Precisa de software de distribuição, precisa de sofisticação. Por quê? Porque se a gente continuar com o modelo que a gente tinha aqui, o que vai acontecer? O cara vai chegar, cadê o meu prato de comida? E o negócio do prato de comida é o seguinte, o prato de comida, naquele dia, se não chegar aos 21 bilhões de pratos de comida, no dia seguinte, não dá para empurrar com a barriga, o cara tá com fome, cara. Essa é a prisão da espécie humana. A gente pode ter muitas liberdades, mas nós somos escravos da sobrevivência. Nós somos um animal nesse sentido. Então não dá para fugir disso. Você pode brincar de política do jeito que você quiser, você pode brincar de economia do jeito que você quiser, mas você tem que garantir 21 bilhões de pratos de comida. É por isso que às vezes acontece aí maluquices na economia e na política, e aí começa a faltar comida. E aí cai tudo, cai o castelo, cai todo mundo. Porque se não tiver comida, não tem jeito. Então isso é uma coisa fundamental para entender o século XXI, para dizer o seguinte, vocês vão dizer, peraí, né, pô,
Nós estamos falando de complexidade, mas essa complexidade já vem aí há bastante tempo, não vem? Vem sim. Ela já vem há bastante tempo. E eu vou mostrar aqui agora o que acontece com essa complexidade.